o professor Michel Silva, bem-vindo ao portal do Instituto Humaniza. Você que está assistindo essa aula, com certeza você faz parte do nosso curso completo de psicanálise clínica e institucional. Então, vamos lá a mais uma aula. Eu só quero lembrar algo primeiro. O nosso curso de psicanálise, ele é baseado no tripé que Freud deixou. Que tripé é esse? O nosso curso, ele é baseado na parte teórica. Nós temos a nossa grade, nós temos as nossas atividades, nós temos as nossas apostilas, que fica tudo dentro do nosso portal exclusivo EAD do Instituto Humaniza. Cada aluno que se matricula em nosso curso, ele recebe o seu próprio usuário e sua senha. E assim ele tem ali o seu estudo exclusivo no nosso portal EAD do Instituto Humaniza. A segunda etapa da formação em psicanálise se dá pelas análises didáticas. O que são as análises didáticas, professor Michel Silva? As análises didáticas são consultas que você realiza no período da sua formação. A nossa formação aqui em psicanálise se dá 18 meses com a parte teórica e mais 6 meses de análise didática e um estágio supervisionado. Então, primeira parte do tripé de Freud é a parte teórica, são as aulas que você assiste no portal, são as apostilas que tem lá, são as atividades que você envia para o professor tutor e ele corrige e devolve para você a sua atividade com a sua respectiva nota. A segunda etapa do tripé de Freud são as análises didáticas. São consultas que você marca ou comigo ou com algum profissional do nosso time que vai estar marcando uma consulta com você, ou via WhatsApp ou presencial aqui conosco em nossa sede em Irajá, no Rio de Janeiro. Para os alunos que moram fora do Rio, tem a possibilidade de fazer também pelo WhatsApp. E a terceira etapa é o estágio supervisionado, que você pode estar fazendo na sua cidade, pode estar fazendo ou na sua igreja, ou numa escola, ou qualquer instituição que você tenha conhecimento. Nós enviamos para você todo o relatório de estágio, todo o caminho que você tem que percorrer para o estágio. Ou pode fazer também o estágio aqui no nosso projeto do Instituto Humaniza, no projeto do Clube Mente Renovada, que eu sou um dos coordenadores do Clube Mente Renovada, juntamente com o nosso time. São atendimentos gratuitos que o estudante de psicanálise faz dentro da plataforma do Clube Mente Renovada. Via WhatsApp, nós te encaminhamos, te explicamos todo o processo de atendimento via WhatsApp. E lembrando que no final das 3 etapas de um curso de psicanálise, você vai precisar das suas declarações de análise didáticas, a liberação do analista de data e a declaração do seu estágio supervisionado. Então aqui no Instituto Humaniza nós temos tudo isso. O Instituto Humaniza fica responsável pela sua formação, pelo portal, e o Clube Mente Renovada fica responsável pelas suas análises didáticas, fica responsável pelo seu estágio supervisionado, tá bom? Esse é o recado do professor Michel Silva. Então vem comigo, hoje temos mais uma aula. Você que é nosso aluno, pegue seu caderno, pegue sua caneta, pegue o seu bloco de anotações, ou seu celular, o seu tablet, e vamos para mais uma aula. A nossa aula já vai ficar disponível no nosso portal aí. A aula de hoje é uma aula muito interessante. O título da aula é História do Movimento Psicanalítico. É uma matéria muito interessante, onde vamos olhar, vamos ler alguma coisa, vamos analisar a história, como começou o movimento psicanalítico, seus precursores, o início de tudo. Então vem conosco por mais uma aula aqui do Instituto Humaniza. A matéria de hoje, lembrando novamente, História do Movimento Psicanalítico. Só lembrando, no dia 6 de maio, em todo o mundo, se comemora o aniversário de Sigmund Freud, famoso Freud, pai da psicanálise. Então, todo 6 de maio, em todo o mundo, se comemora o aniversário do pai da psicanálise, de Freud. Então,
Quando se fala em psicanálise, logo se pensa na relação entre pais e filhos. O chamado complexo de Édipo. Claro, né? Em sexualidade, falando como Freud denominava. Quem nunca ouviu, né, a expressão? Quem nunca ouviu isso? Fulano é neurótico. Beltrano é histérica. Ah, deixa de paranoia, você é muito doido. Ou ainda, quem nunca viu? Ah, eu acho que tem um complexo. Seja ele o complexo de Édipo, mas tudo coloca a culpa onde? A culpa na mãe. Sem contar a clássica, né? Que Freud explica. Tudo fala. Ah, Freud explica. Tem uns que já até brincam e falam. Essa nem Freud explica. O fato é que essas expressões foram muito utilizadas, né? Corricamente, ou muitas vezes sem senso nenhum, sem senso comum, e muitas vezes são frutos de uma longa e exaustiva observação teórica e clínica. Então, quem foi Freud? O movimento psicanalítico, ele se dá, ele é empreendido por quem? Pelo médico vienense Sigmund Freud. Há quase 2 séculos. Hoje, se Freud estivesse vivo, se não me falha a memória, ele tinha por volta de 108, 109 anos. Por aí, Freud teria a sua idade. Então, ele hoje, que nós somos psicanalistas, e vocês, futuros psicanalistas, nós nos deparamos com os tais conceitos, hoje, no dia a dia, que Freud nos deixou. Então, é seguro, porque a origem da psicanálise está baseado amplamente em Freud, nas ideias de Freud, e tudo começou com os estudos de Freud. Então, a psicanálise realmente, ela foi fundada por Freud no século XIX. Assim começa o movimento psicanalítico e suas bases abalaram o mundo da sociedade e na época. Por quê? No entanto, mesmo que as palavras, as forças das ideias que Freud tinha e do seu trabalho clínico foram muitas vezes, contudo, muito contundentes para a psicanálise. Para quê? Para que a psicanálise ganhasse muito respeito e aceitação necessária, não apenas por parte da comunidade médica, como também em outros segmentos acadêmicos. Então, quando Freud ele escreveu o seu artigo sobre a história do movimento psicanalítico, isso por volta de 1914, a sua intenção, a intenção de Freud era o quê? Era mostrar à sociedade da época e os postulantes, ou seja, os que viriam pós ele, como que faziam a parte da psicanálise. Mas também demonstrar em seus artigos, quando ele escreve o artigo História do Movimento Psicanalítico, ele queria mostrar as teorias criadas por alguns dos seus discípulos. Então temos muitos aí. Temos os discípulos de Freud, o Adler, o Jung. Então, eram incompatíveis com a teoria da psicanálise. E, portanto, eles deveriam denominar as mesmas com nomenclaturas diferentes. Ou seja, existe psicanalíticas ou psicanalistas falando que eles são pós-Freud, como Adler, como Jung, mas toda a teoria partiu de quem? Partiu do movimento psicanalítico do próprio Freud. O movimento psicanalítico, ele é marcado por períodos. Existe o primeiro período do movimento psicanalítico. O primeiro período vai até 1902, época em que Freud trabalhou sozinho e por conta disso conseguiu extrair algumas vantagens. No início do movimento psicanalítico, que Freud ele
começa a escrever os artigos, interpretação de sonho, movimento psicanalítico, ele se sente muito só. Mas essa parte solitária dele me deu uma chance de o quê? De extrair algumas vantagens. Porque não precisava ler determinadas publicações, nem realizar embates com adversários de suas ideias. Ele não precisava se preocupar com reuniões, com data, encontros, muitas vezes esses encontros inconvenientes. Com isso, ele ganhava muito tempo para o quê? Para aumentar suas teorias e definir e refinar a prática clínica. Então, de 1902 a 1910, a psicanálise ganha um espaço em outros contextos acadêmicos. Além das ideias, Freud começa a expandir a teoria do movimento psicanalítico. Então, nesse período que começa a se abrir e expandir os seus artigos para o meio acadêmico, inúmeros acontecimentos culminaram em algumas disserções. Ou seja, a primeira grande parceria que Freud fez foi com Joseph Brauer, em 1842 a 1925. Quem foi esse? Um médico austríaco que desempenhou um papel importantíssimo nos primórdios da psicanálise. Freud e Brauer, eles escreveram o livro História, Estudos sobre a Histeria. É um relato muito interessante que eles narram o caso clínico de quem? De Ana. É uma história muito interessante. Você pode até estar assistindo no YouTube o filme Além da Alma. É um filme em preto e branco que relata essa história. Então, para realizar esse tratamento, eles se valeram do médico catártico. Ou seja, um método desenvolvido por Brauer, que buscava acessar os sintomas do paciente histérico. Então, haviam sido muitas vezes esquecidos. Então, através da fala do paciente, que ele começa a falar sobre os seus sintomas, ele começa a falar de coisas do passado, no método cartático, Brauer começa a realizar ali os movimentos psicanalíticos, os primórdios. Então, esses fragmentos estariam associados às cenas, aos fatos, às emoções. Então, na maioria das vezes, situações traumáticas que haviam sido esquecidos. Então, com o método cartático, começa a se analisar. Começa a analisar as partes traumáticas, começa a se analisar os sintomas que o paciente trazia consigo. E Brauer, juntamente com Freud, começa a entender um pouco sobre o quê? Sobre essa histeria, sobre esses sintomas traumáticos. O objetivo da intervenção era fazer com que o paciente rememorasse, ou seja, ele trouxesse à sua memória as experiências. Como? Através de um estado hipnótico, ou seja, a hipnose. A cartase pode ser definida como uma descarga de emoções e afetos represados. Ou seja, o que é a cartase? São sintomas, sentimentos, traumas, o quê? Que estavam represados, estavam guardados no seu inconsciente. Então, Freud e Brauer começam a divergirem quando a etiologia dos transtornos aqui. Aqui começa um pouco da divergência, porque Brauer começa com o método cartase, através de um sistema hipnótico, fazer com que o paciente, nesse caso Ana, comece a falar dos seus traumas, comece a falar das suas angústias e comece a divergir. Freud não quer entrar muito por essa parte. Então, para Brauer, a explicação estaria apoiada numa abordagem fisiológica,
diferente de Freud, que destacava o quê? A importância dos elementos psíquicos e da sexualidade na gênese dos processos neuróticos. Enquanto Brauer ficava mais na parte fisiológica dos sintomas, do que o paciente sentia, as coisas guardadas, Freud ele começa a entrar por outros caminhos. Ele começa a olhar a importância dos elementos psíquicos e da sexualidade nos processos neuróticos. Então, além disso, Freud percebeu o quê? Que a intervenção através da hipnose nem sempre garantia o sucesso no tratamento. Geralmente, muitas resistências e era provocado um retorno, ou seja, que se deslocava de alguns sintomas, instinto, e iam para outros sintomas. Então, Freud, ali, quando ele conheceu Brauer, e conheceu o método cartático e da cartase, que era o método com a hipnose, ele observa que sim, enquanto o paciente estava num processo de hipnose, num processo como hipnotizado mesmo, né? Ele colocava para fora. Ele falava dos seus sintomas, dos problemas, das suas dificuldades. Mas a partir do momento que Brauer tirava esse paciente do processo de hipnose, os sintomas voltavam. Durante o momento ou o processo de hipnose, alguns sintomas até desapareciam. O paciente conseguia andar, conseguia voltar, mas quando saía do processo de hipnose, ele voltava ao normal. Então, o que acontece? Freud, ele abandona a psicanálise, porque ele vê que alguns sintomas eram resolvidos de um lado e, por outro lado, os sintomas voltavam. Então, Freud, o que ele faz nesse movimento psicanalítico? Ele abandona a psicanálise e ele inicia efetivamente a sua teoria no Talking Cure, ou seja, cura através da conversa. Aqui começa o movimento psicanalítico de Freud. Freud tem a sua influência e Brauer caminham junto um tempo, mas daqui a pouco Freud abandona a hipnose e entra por aquilo que ele chamou de Talking Cure, ou a cura através da fala. Você vai ver em uma matéria que nós temos aqui, numa outra aula, que se chama Comunicação Verbal e Não Verbal, onde nós estaremos aí entrando, falando um pouco mais sobre o Talking Cure, ou seja, a cura através da fala. Então, existiam também outros personagens muito importantes para a psicanálise de Freud. Charcot, quando ele vai visitar lá a França, ele vê também Charcot trabalhando com a hipnose. Outro personagem muito importante na psicanálise Feuerbach, muito importante, considerados por Freud como mestres. Esses dois eram considerados por Freud mestres mesmo, mestres da psicanálise. Então, as ideias de seus mestres, embora não diretamente, né, foram muito importantes. Para quê? Para que Freud percebesse a importância da sexualidade para o psiquismo humano. Charcot era um psiquiatra que desenvolvia como pioneiro um trabalho de hipnose com a histeria, ou seja, com pessoas histéricas, ele usava a hipnose. Kobach era um renomado ginecologista que mantinha o quê? Relações sociais com Freud. Então, quanto à etiologia, ou seja, sexual das neuroses, inúmeros fatores se somaram às pesquisas de Freud. Então, o movimento psicanalítico de Freud, ele recebe algumas influências de Charcot, de Feuerbach. Isso, um era psiquiatra e o outro era ginecologista. E Freud começa a entrar na etiologia sexual das neuroses.
Então, inúmeros fatores, várias coisas se somaram à pesquisa de Freud. Formaram e se juntaram as pesquisas de Charcot, as pesquisas de Chorobach, um como psiquiatra e outro como ginecologista. Então, Freud, ele começa com as relações técnicas quanto a relação aos resultados esperados de uma análise. E alguns desses fatores são a descoberta da transferência. Como? Aí começa o movimento, o marco da psicanálise para Freud. Freud, ele identifica em tudo isso que ele havia estudado, tudo isso que ele havia sido influenciado por alguns mestres, ele começa a descoberta da transferência e começa também o uso das associações livres de ideias. O que é essa transferência? É um processo psíquico que a mente faz. E o que são as associações livres? Depois de conhecer a hipnose de Charcot, depois de conhecer a hipnose e os tratamentos de Chorobach, ele abandona a hipnose e ele, através da cura pela fala, ele identifica o que ele identifica? Associações livres. Ou seja, o paciente, ele vai falando, ele vai reconhecendo a sua sexualidade infantil, ele começa a utilizar também os sonhos, né? E para chegar até o inconsciente. E como se chega ao inconsciente? Que Freud descobriu. Se chega através das associações livres. O psicanalista está lá no seu consultório, você vai estar no seu consultório, e a primária, o fundamento da psicanálise é o quê? É a cura pela fala. São as associações livres. O paciente vai falando, ele vai falando, e você vai associando as suas falas em cada momento, em cada parte da sua vida. Porque através dessas falas é que as pessoas vão trazendo aquilo que está no inconsciente, da sua sexualidade infantil, dos seus traumas, de tudo isso que vai reger a criação e a formação psíquica de cada ser humano. Então, as representações começam. Também Freud começa a falar dos xistes, dos lapsos e atos falhos que o inconsciente tem. Ele começa a falar das resistências. Ele começa a falar também dos mecanismos de defesa, que também faz parte da nossa grade do curso completo de psicanálise, que são os mecanismos de defesa. São mecanismo que a nossa psique, o nosso inconsciente, Freud foi identificando, ele reage com esses mecanismos de defesa para que haja o quê? Para que haja uma proteção da psique humana. A teoria do recalque também, considerada aí a pedra angular da psicanálise de Freud, né? O recalque, tudo aquilo que está inconsciente, tudo aquilo que está guardado. Então esses foram os conceitos estabelecidos por Freud. Então, Freud, ele começa agora a estruturar, ele começa agora a etiologia das neuroses, postulando o quê? A chamada teoria da sedução. Então, essa teoria dá conta de que entre a criança e o adulto ocorre um assédio sexual, sem excitação consciente, por parte da primeira. Ou seja, a criança ela não tem uma excitação suficiente, né? O adulto já vai ter, mas uma criança não. Então, devido à insuficiência de condições somáticas de excitação para consumar o ato. Então, na puberdade, a cena traumática da infância ganha outra representação, seguida de uma excitação sexual que impede o indivíduo a estabelecer um recalque de tal lembrança. Quando Freud ele falou em um dos seus artigos que a primeira relação sexual de uma criança se dá no contato, quando uma criança vai mamar na sua mãe, nos seios da sua mãe, ele falava que a primeira relação sexual de um bebê é com a sua mãe. Porque aquele prazer, quando a criança começa a sucção, começa a puxar
no seio da mãe o leite materno, ela sente um prazer. E a mãe também sente o prazer. E essa fase, aí o Winnicott vai falar isso também, do seio bom, do seio mau. Esse contato, essa primeira relação entre mãe e filho é de suma importância. Já começa a mexer na parte sexual da criança. Não como uma excitação erótica, não como uma excitação vulgar, mas uma excitação de um prazer entre mãe e filho. Que no futuro esse prazer, quando não é bem concebido, quando não é bem formado, vai interferir lá na vida adulta. Então, Freud, em 1897, abandona também essa teoria, julgando inverossímil, ou seja, e apresenta uma nova teoria, intitulada o quê? Complexo de Édipo. O que é o complexo de Édipo? Significa o quê? Que os sintomas não estariam associados a fatos reais, mas sim às fantasias. Então, criou um conceito o quê? De realidade psíquica, permeada por fantasias. O que é o complexo de Édipo? É aquela fantasia sexual, que um menino, geralmente um menino, da menina já é um outro conceito, geralmente do menino, ele traz aquela fantasia com a mãe e chega a uma idade que ele começa a sentir ciúmes da sua mãe. Então ele começa a ter essa teoria do complexo de Édipo. Então, por sua vez, proporcionaram a representação ligada à vida sexual. Freud, por ser um judeu, né, estava preocupado com o fato de que a psicanálise pudesse ser associada unicamente a uma teoria judaica. O que fez com que ele investisse em um dos seus discípulos, que foi Jung, um homem mais jovem, sem laços com o judaísmo, e que naturalmente ocuparia seu lugar depois da sua morte. Então Freud, ele era judeu, e naquela época era muito tradicional. Então, os primeiros momentos que as teorias de Freud sobre a sexualidade, sobre o complexo de Édipo, sobre essa relação de mãe e filho, isso foi um escândalo da época. Chegavam a chamar Freud de quê? De depravado, de insano, de querer mudar a religião, de querer passar por cima da religião, melhor falando, sobre família. E Freud não queria nada disso. Então ele investe em Jung, que era um jovem que ia culpar ele após a morte. Freud nem imaginava que, em suas palavras, esta seria a escolha mais infeliz possível. Porque, desse modo, Freud funda a IPA, que era a Associação Internacional de Psicanálise, cujo objetivo era o quê? Era promover e apoiar a ciência da psicanálise. Só que Jung foi nomeado presidente da associação, mas as ideias de Jung não são aceitas por Freud. Ele imagina, vou pegar um mais jovem, que não tem contato com o judaísmo, vou trazê-lo para o meu lado, vou ensinar, e ele monta a IPA, né, que é a Associação Internacional de Psicanálise, promove Jung a presidente da associação, mas as ideias de Jung não batem com as ideias de Freud. E os dois rompem a relação em 1913. Finalmente, Freud arremata sua visão da história da psicanálise, declarando que os homens são fortes enquanto representam uma ideia forte. Se enfraquece quando se opõe a ela. Mas como se encontra na psicanálise hoje? Como? Eu vou fazer uma pergunta, melhor dizendo. Freud fala isso, né? Os homens são fortes enquanto representam uma ideia forte. E se enfraquece quando se opõe a ela. Ou seja, enquanto você está dentro de um padrão, você se sente forte. E depois que você sai desse padrão, as pessoas que se opõem a ela, elas são consideradas pessoas fracas. Então, uma pergunta hoje:
Mas como realmente se encontra a psicanálise hoje? Alguns movimentos têm obtido maior espaço, né, no âmbito didático. Por exemplo, existe o movimento da psicanálise kleiniana, de Melanie Klein. Existe, que são teorias baseadas em Melanie Klein. Nós temos uma das nossas matérias também, que é a contribuição de Melanie Klein. Existe já hoje a psicanálise de Winnicott, Donald Winnicott, que são contribuições tremendas para a formação psíquica da criança, do jovem, do adulto. Faz parte da nossa grade também. Temos a Lacaniana, de Jacques Lacan, representada fortíssima por Jacques Lacan nos resgates da ideia freudiana. E muitas outras baseadas também no psicanalista Calibre de Ruffield Bion, ou conhecido como Bion. Então, hoje a psicanálise são psicanalistas contemporâneos, muitos da época de Freud, muitos depois, mas que continuam. Tem François Dolto, João David Inácio. Então são psicanalistas que o quê? Que deixaram um postulado pós-Freud, ou a época de Freud, muito para psicanálise. Então o movimento psicanalítico se dá por isso, pelas pesquisas de Freud, pelas associações que Freud fez com outros psicanalistas, o encontro que ele teve com Charcot, o encontro que ele tem com Brauer, com Schorobach. Aí ele começa a desenvolver o quê? A psicanálise. Por isso que se chama movimento psicanalítico, se chama essa matéria. Outra coisa interessante aqui também para nós, somente em 1902, após a publicação do livro Interpretação de Sonhos, um pequeno grupo começou a se reunir regularmente às quartas-feiras, na noite, na casa de Freud, com o intuito de debater, difundir os conhecimentos desse novo campo, né? Logo se formaram as primeiras sociedades, e em diversos países começou a culminar a criação de sociedades, até que eles criam, como já falei, a IPA, né? Associação, onde Freud criou, e ali teve Jung, e vários projetos foram idealizados. O artigo Contribuições ao Estudo do Movimento Psicanalítico, publicado em 1973, na revista francesa, cujo o autor é Freud, ela acredita que as contribuições de Freud foi um marco. Assim começa o movimento psicanalítico, muito interessante. Você vai receber as apostilas, você vai receber as atividades, e essa foi a matéria Movimento Psicanalítico. Te convido a pesquisar um pouco mais na internet, aprofundar um pouco mais. Eu te oriento, como mentor, a assistir o filme, como eu já disse na aula, Além da Alma, de Freud. Esse filme tem no YouTube, é um filme preto e branco, mas é um filme que vai contar muito o início da psicanálise, o movimento psicanalítico. Então Freud, como pai da psicanálise, ele faz um movimento psicanalítico muito importante, através de conceitos, através de seus estudos, através de muitos encontros, de muita leitura e de algumas observações sobre outros médicos, sobre Charcot, sobre Schorobach, Brauer, psiquiatra, melhor dizendo, Brauer, psiquiatra, e Schorobach, ginecologista. Então, essa foi a nossa aula sobre movimento psicanalítico. Uma introdução para que você continue. Eu sou o professor Michel Silva, do Instituto Humaniza, e coordenador da psicanálise, juntamente com outros professores. Nós temos um time aqui muito bom, e eu não tenho condições, e nem possibilidade, e nem pretensão de esgotar assunto nenhum, conteúdo nenhum, porque eu não tenho condições para isso. Eu peço mentalmente e espero emocionalmente que eu possa ter conseguido colocar uma vírgula na sua mente, uma vírgula nos seus estudos. Para quê? Para que você continue.
para que você dê continuidade aos seus estudos. Uma vírgula para que você continue, para que você cresça, para que você seja um bom psicanalista. Eu estou aqui para te ajudar, estou aqui para te mentorar na parte teórica, nas análises didáticas, no estágio supervisionado, para que você cresça, para que você se torne um bom profissional. E lembre, conheça todas as teorias, conheça todos os teóricos, conheça todos os psicanalistas que foram importantes para o crescimento da psicanálise. Mas lembre-se que quando você for para um consultório, quando você for atender alguém, lembre-se que você vai estar atendendo uma alma e você é simplesmente mais uma alma. Tenha respeito, tenha carinho pelas emoções, pelos traumas, pelas dificuldades psíquicas que o ser humano passa. Todo ser humano pode estar propício a passar por algum transtorno emocional, porque transtornos emocionais não dá em notebook, não dá em smartphone, não dá em iPhone e não dá em produtos eletrônicos. Transtornos emocionais um dia pode dar em você ou pode acontecer comigo também algum sintoma de transtornos emocionais. Mas nós estamos aqui para isso, para estudar, para ler, para buscar, para aprender mais e ajudar pessoas. O nosso intuito como professor e o seu intuito como aluno, como psicanalista em formação, é se qualificar para ajudar a vida emocional de outras pessoas, tá bom?